produtivismo competitivo, né? Sem trazer questões punitivas, sem trazer política de bonificação individual, porque aí as pessoas, né, entram naquela coisa de que aposentado não pega, ou então, se eu levar o meu colega não leva. Eu acho que nós temos que... por isso que é importante que isso seja feito em médio prazo. É vocês que têm que convencer e trazer o colega, vamos lá ver, vamos fazer aqui uma roda no meu local de trabalho, vamos discutir isso aqui, está no site do sindicato, aí é papel do sindicato, dos multiplicadores, dos delegados regionais, ir para a sua local de trabalho e discutir com seus colegas. Só assim a gente supera isso, né? A divisão ela existe quando não tem opção. Eu sempre dizia assim, quando tem uma boa política a ser feita, não tem politicagem. Então, eu traduzindo isso para uma discussão técnica, quando tem boas técnicas, não tem competitividade. Tá, explicar a carreira em Y e em W e as consequências da adoção de cada uma. São opções que estejam sendo consideradas. Essas opções só estão sendo consideradas dentro daquelas políticas que elas trazem que são interessantes. Tipo, mobilidade de uma área para outra, mobilidade vertical e mobilidade dentro do processo de hoje você está na sua área especializada, amanhã você está exercendo chefia, amanhã você pode estar fazendo, e isso não significa que isso é uma coisa definitiva. Você pegou aquela função, ela é sua para o resto da vida. É trazer o aspecto gerencial para a temporalidade devida e trazer a valorização daquele que está trabalhando naquela função que é especializada, que tem um diferencial e que por isso ele precisa ser valorizado, que hoje o juiz, para trazer você, te dá uma função, aquele dinheiro tem que estar no salário, aquele dinheiro não pode ser motivo de, de trancar naquele espaço. Você tem que ir para lá e porque lá é valorizado, porque aquilo tem uma função valorizada. Não porque aquilo vai ser complementado com uma função. Porque aí começa a coisa assim, no administrativo vamos ter que matar as funções, porque hoje a gente precisa de na área judiciária. Amanhã a gente precisa da tecnologia, vamos matar a função aqui para levar para a tecnologia. Não é isso, gente. Nós precisamos estruturar o processo permanente. Então, tanto na carreira Y como na carreira W, o que tem de bom são essas questões que nós vamos trazer para dentro de um projeto misto, né? O que seria o enquadramento de um novo servidor com várias titulações dentro da classe e padrão mostrada? Depende do que a gente vai construir. Quando nós fizemos a carreira da federação, a gente fez enquadramento por capacitação e titulação, nivelando nas classes e tal, para os servidores que já estavam, levando em conta também o tempo e tudo mais. E para os novos, a princípio, a gente não utilizou. E depois a gente viu que, dizer assim, não, está chegando agora, não vai ter, não sei o quê. E depois a gente viu que a gente podia ter manejado tempo com a capacitação. Se ele vai atuar numa área em que ele está capacitado para isso, previamente capacitado, por que essa capacitação não pode ser reconhecida? Agora, se o mecanismo de mudança de classe está vinculado ao tempo, ele não vai mudar de classe de uma hora para outra, a não ser que a seleção já seja feita para aquela classe. Entende? Porque aí eu estou também fechando um processo de outras pessoas que estão há mais tempo. Se eu quero valorizar a permanência das pessoas, eu tenho que construir algo, né, mediado, que valorize o servidor naquilo que ele já tem, que propicia a ele a possibilidade de mudança da classe, porque ele já tem aquele conhecimento, mas que também regre que ele entrou para aquela área, porque aquela área tem uma necessidade institucional de ocupação e que ele tem que minimamente ficar lá por um período. Senão, para que o concurso? Para que a captação? Entende? Você tem que fazer a captação onde você tem demanda. Nós não vamos fazer com que o servidor fique engessado lá o resto da vida, mas ele precisa ter um tempo mínimo naquela área, porque aquela área tem uma necessidade institucional, até que a movimentação, quanto tempo é esse? 5 anos?
sei lá, 4 anos, enquanto tiver no estágio probatório, com certeza. Entende? É isso que a gente precisa pensar. Mas nada é fechado ainda. Qual a proposta de cargos dentro dos estudos foi elaborada pelo CICEJUF? O CICEJUF, na verdade, lá atrás, defendeu o projeto de 2008, continua defendendo, e tem também a defesa da mudança do cargo para o técnico para o nível superior. Eu tenho um problema assim, muito ético de não tentar intervir na formulação do CICEJUF, porque como eu trabalho lá, né, eu sei que se eu dissesse assim, vamos por aqui, assim, 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 eu meio que toleria a criatividade dos outros. Então, eu faço uma coisa bem interessante, assim. Eu fiz o seminário, apresentei, eu e Ana Cláudia fizemos, eu já fiz outros, eu dei material de leitura, e quando tem necessidade de explicar alguma coisa, eu vou ao GT. Por incrível que pareça, o GT do CICEJUF, eu evito fazer o processo de coordenação mais efetiva. Eu tiro dúvidas e tal, mas ele é conduzido pelo João e pelos outros diretores lá que são, há muito tempo, né, discutem isso, exatamente para que eu não diga assim, é por aqui, porque senão eu estou fazendo algo que eu não quero fazer em outros lugares, né? Capacitei e eles estão construindo. Mas o CICEJUF não mandou igual a todo mundo as mesmas coisas, 6 horas, né? A questão dos padrões e tal, fez igual a todo mundo, conforme eles já tinham estudado. Aqui tem uma coisa que foi colocada pelo José Fonseca, né? Francisco. Então, Francisco, você trouxe algo que eu adoro, essa coisa assim. O artigo 37 fala da investidura, né? Da investidura em cargo, depende de aprovação prévia em concurso público e tal. E o 39 diz, não, agora dentro disso você tem direito à carreira, à mudança, né, de investidura para cargos mais complexos e tal. Qual é o problema? O meu entendimento é que dentro da mesma carreira, e inclusive eu vi algumas decisões de ADIs que dizem isso, né, que dentro da mesma carreira, tanto assim, posso falar da carreira dos professores, né, se você vai mudando dentro da mesma carreira de um cargo para o outro, porque é o que eles fazem, eles mudam do assistente para o adjunto, para tal, até chegar no titular, não existe bula. Se você muda de uma carreira para outra, sim. Aonde que está a vedação? A vedação é a ideia do próprio judiciário, e né, os ministros têm isso nas súmulas, de que a ascensão, sendo vetada, impede que profissionais, que cargos de nível intermediário, né, possam acessar, na sequência, cargos de nível superior, né, que exigem com exigência de graduação. Isso se baseia na visão de que nos cargos com nível superior, e era assim quando a gente tinha os microcargos, as profissões, os cargos se equiparam à profissão. Então eu não posso vir de um cargo genérico e mudar para uma profissão, sem ter feito um acesso externo. Por isso que nós temos a dificuldade da discussão, né, de um processo de carreira sem fazer a discussão da PEC. Eu entendo também, e aí é meu entendimento, o meu olhar de gestora, porque a vida real dá conta disso, as pessoas entram em nível médio e estão exercitando em desvio atividades de nível superior, que nos cargos que são de natureza ampla, que é o caso de vocês, o cargo é genérico, ele não se equipara à profissão. Qual é a diferença, salvo nas especialidades, em que você tem assim, o administrador, o engenheiro, o médico. Se eu estou na área geral, administrativo geral, só vou mudando de complexidade, aonde que eu estou fazendo uma mudança de um cargo para o outro, de uma profissão para outra? Eu estou numa área que está absolutamente ampla em termos de atribuição. Então, é claro que é a minha visão de gestão, que existem espaços onde a gente tem mais facilidade de fazer a movimentação, tanto é que, aonde não é setor público, isso é feito com muito mais, ou então a economia mista é feita de uma forma mais tranquila.
Esse é um debate que precisa ser retomado, mas isso é um debate que vocês têm que retomar, e eu acho que tem que ser retomado logo, no ano passado, conjunto com as outras entidades do setor público. Por que que ainda existe? Porque a vedação da ascensão era a história do trem da alegria e a mudança de uma carreira para outra desregrada, de qualquer jeito e tal. Moralizou, moralizou. Mas vedou tanto e se paralisou no tempo, né? Porque era de 80, e nós estamos em 2016. E o mundo do trabalho mudou. E o que nós precisamos é de regras absolutamente moralizantes, mas de um novo olhar sobre isso. Se os cargos não são mais antigamente equiparados à profissão, porque ele é amplo, e eu tenho lá atividades que hoje não estão nem estruturadas assim, do ponto de vista profissional no Código de Profissões, né? De ocupação profissional, como que eu estou dizendo que eu estou vedando? É porque a gente sempre tem um olhar impeditivo, né? Porque o olhar do setor público é esse. A própria legislação diz, a administração pública só é permitida aquilo. Nós temos que saber aquilo que podemos fazer também nas outras curvas do caminho, mas precisamos rediscutir. Que bom que o judiciário hoje está fazendo essa discussão. Quem sabe a gente agora, os ministros que são hoje presidentes dos seus tribunais, que estão precisando manter os seus talentos, que estão indo embora para o Legislativo, ou para o TCU, ou para qualquer outro lugar, porque eles estão insatisfeitos na carreira, eles não revejam esse olhar. Eu acho que é isso, né? Nós temos que provocá-los a discutir isso. E qual é a forma mais interessante de estrutura de cargo? Que está no anexo 1. Bom, eu vou falar duas coisas. Primeiro, que eu acho que para o primeiro momento, quanto menos a gente agredir a estrutura com mudanças polêmicas, melhor. Eu acho que nós temos que garantir aquilo que a gente já tem aprovado, mas a gente tem que garantir também que a gente não crie ciladas para a gente mesmo. Por exemplo, nós estamos numa perspectiva de próximas administrações públicas bastante antisservidor, eu diria. Eu acho que nós vamos ter, não estou defendendo o judiciário, mas o olhar da própria Câmara. Se vocês viram alguns discursos que foram feitos na Comissão do Trabalho, que tem viralizado aí sobre a história de que o servidor, que a própria Justiça do Trabalho tinha que ser extinta, porque ela não é, e fala não só da Justiça do Trabalho, fala não só do Judiciário, fala que o servidor público é caro, que o servidor público pode tranquilamente terceirizar, porque se a gente sai distribuindo dinheiro, a gente está sendo mais efetivo do que, na verdade, o trabalho que é feito aqui dentro da Justiça, porque a Justiça é um paquiderme, porque para tantos funcionários. E, por outro lado, tem todo um discurso para a população. Os sacrifícios são da população e os gastos são nossos. Não tenho dúvida que o próximo cenário é um cenário de redução, é uma redução de cargo, de estrutura, de flexibilização nas estruturas com terceirização transversal, e não tenho dúvida que o judiciário será objeto, porque já é, gente. Ele já é. E ela vai avançar por outras áreas. Se eles puderem trabalhar a ideia de que hoje tem banco de serviço, o processo está tão simplificado que a gente pode, então, trabalhar com mais tecnologia e com, de repente, terceirização de alguns setores. Não tem ninguém a salvo. Então, nem se você pensar em separar o seu cargo, a minha especialidade está sob ataque, então vamos criar mecanismos de garantir que ela não vai ser destruída dentro da carreira, dentro daquele espaço. Se você tira de lá e diz assim, estou na contramão, o mundo está me dizendo que vai cortar cabeças e eu estou dizendo que eu vou fazer uma carreira, né, linda, belíssima. Neste momento, eu não diria isso, porque o momento a conjuntura é temerária. Então, quanto menos a gente mexer na estrutura para formar novas possibilidades, não estou dizendo que não temos que discutir ela não, tá? Estou dizendo que nós temos que formular, preparar e esperar o momento certo de fazer isso.
Se eu tiver que dizer, se eu tivesse que dizer, é complicado para mim porque eu estou na formulação. Mas eu hoje não mexeria muito com estruturas, eu mexeria sim com a questão, né, da disputa da movimentação do INSS, porque é uma decisão da categoria, então tem que ser bancada e tem que ser disputada até o último momento e tem que ser utilizado alguma forma de ver como fazer, e eu trabalharia com a estrutura que temos hoje. Eu provavelmente manteria uma atividade de nível médio, porque senão eu vou extinguir a atividade da área da saúde reguladas pelo Conselho, que na mudança do cargo para nível superior não serão acolhidas, porque o COREM, o COFEM, né, e outras atividades da área, conselhos regionais da área de saúde, têm decisão sobre isso, que uma especialidade aqui e é só de nível médio, que lá em cima nós temos outras de nível superior, então nós vamos ter, onde tem o espaço do enfermeiro, o técnico de enfermagem não pode ser de nível superior, e tem questões, por exemplo, que assim, o enfermeiro pode fazer, poderia, mas não está na atribuição dele. Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos terceirizar essa área? E se eles resolverem, por exemplo, que o analista de TI é uma especialidade que já existe, e então eu não vou precisar do técnico? Entende? Assim, do outro lado da mesa, 1000 coisas podem acontecer. Nós não temos a garantia de que isso não acontece comigo, com minha atividade. Nós não temos. Nós temos uma disputa com no Sejuf, estamos fazendo uma disputa agora para tirar os PMs de dentro do tribunal e fazer com que os agentes assumam o seu trabalho. O presidente não fala mais com a gente, proibiu que a gente, qualquer sinalização do Sejuf no tribunal foi mandada arrancar. Mas nós estamos fazendo a campanha e denunciando. Os PM têm que estar na rua. E o agente no cargo. Agora, se eles resolverem dizer que, não, já que mudou, eu acho que tem que terceirizar essa área. Tem uma política de segurança? Tem, mas enquanto a gente não vedar que é obrigatório, que tem que abrir concurso, que pegar a regulamentação do CNJ, trazer para a legislação assim, isto aqui é atividade permanente. Tem uma área de execução de mandado, tem uma área de segurança institucional, ou pelo menos tem um macro processo, e aqui só entra e só executa servidor do cargo. Isso é mais importante do que você fazer uma carreira fora. Porque vai dizer, não, nós não vamos produzir isso para vocês, porque nós temos outras coisas em disputa. Quem está do outro lado também tem seus interesses. E eles dizem, a categoria vai toda junta. Ela vai junto naquilo que é comum. Então, todos os analistas vão brigar junto? Vão. Todos os técnicos vão? Vão. Os oficiais vão brigar juntos enquanto forem, junto com os analistas enquanto forem, mas no dia que eles deixarem de ser, e eu não estou dizendo que não é legítimo a gente respeita, e se essa é a decisão, nós vamos apresentar lá a criação do cargo de oficial de justiça. Nós não estamos dizendo que não vamos fazer isso se essa é a decisão da categoria. Nós estamos dizendo que para este momento isso é frágil. Perguntando a mim, tecnicamente, como é frágil tirar o agente do cargo do técnico neste momento, em que nós estamos disputando o que vamos fazer. No momento em que a gente formatou ali as atribuições, assim, aqui você não pode mexer com normatização, que é isso que permitiu aos tribunais fazerem de tudo. A normatização era infralegal. Se eu boto na lei, acabou, ele vai ter que mudar a lei. Aí a guerra é com todos, não é com um tribunal específico. Isso vocês têm que disputar. Normatizações em lei, atribuições em lei, entendeu? É nos anexos, mas é na lei. Não é infralegal. O mecanismo infralegal é o mecanismo que pulveriza. E aí sim abre esses processos competitivos. Então, para mim, a estrutura mais interessante agora, vocês têm que decidir agora, é mexer o mínimo possível e trabalhar com aquilo que foi deliberado dentro do mínimo. E depois discutir com fôlego, convencê-los e vamos
fazer a estrutura que melhor se adeque para o próximo futuro. Essa é a melhor estrutura. E se eu propor extinção de alguma coisa, digamos, vou propor, o auxiliar está lá. O auxiliar está extinto, na lei não está não. E se eu mudar o auxiliar para o nível médio, que é uma demanda que surgiu de vários estados, e se ele ficar com as atribuições que são de média complexidade, que são menores, mas estruturar uma área básica, ele vai passar a ocupar uma atribuição que não era aquela do auxiliar fundamental. É importante, isso libera os técnicos para subir sem essa perda da discussão das áreas que têm dificuldade de remanejamento. É uma solução estratégica? Então, assim, mexam o mínimo possível para ter tempo de fazer as alterações no segundo momento. Mas mexam no que é importante. Escolham o que é de valor. Isso, para mim, é inegociável. Tem que estar. Pronto. E o que é de valor para o segundo momento? No segundo momento, eu preciso ter isso. Bom, para o segundo momento, então, eu tenho que conceituar agora que eu tenho possibilidade. Eu acho que hoje, além disso, vocês precisam garantir uma comissão permanente. É o que ajuda, é o que vai garantir que vocês vão continuar mexendo. Se não, vou fazer isso aqui, levar mais 10 anos, ou mais, ou 20, dependendo da PEC, né? Para mexer em outra coisa, gente. Daqui até lá pode até não ter categoria mais e tá aí fazendo arremedos, né, de discussão. Eu acho que era isso. Não tem mais perguntas? Não, não é isso. Eu estou falando assim, que o prazo estipulado da comissão para fechar... O Congresso não tem prazo. Então, o Congresso não tem prazo. Mas o prazo para a gente fechar a proposta que vai para o Congresso, tá? Assim, essa proposta que nós vamos fechar, que os DGs vão bater o martelo e que a ministra vai encaminhar, a presidente, só que nós queremos que ela seja o mais rápido possível, né? Nós não queremos dialogar o mandato, fazer o negócio, depois dialogar o mandato inteiro para mandar. Ela tem que ser execuível. Se ela tiver qualquer polêmica, ela vai parar. Aí nós fizemos um trabalho, todo mundo correu, veio para cá dia de domingo e não vai andar. Então, é isso. E aproveitar que nós vamos ter um segundo momento mais amplo e vamos trabalhar. A tarefa de todos vocês é se capacitar, é olhar os outros modelos, é estudar, entende? É olhar para o seu processo de trabalho, como é que isso aqui fica melhor, porque quem sabe, mais do que ninguém, como deve ser a gestão do trabalho, é quem executa. O CNJ, na governança, colocou juízes. Nada contra o juiz, mas a função do juiz é julgar. E, obviamente, que alguns entendem muito da gestão, até porque atuam na área administrativa e tal. Mas por que não os servidores formularem, porque vivenciam isso, sejam como gestores, sejam como executores, vivenciam o processo de trabalho, vivenciam as mudanças, sabem o que o jurisdicionado precisa, sabem como mexer e sabem quais são as deficiências. São eles que têm que atuar na governança. É isso que eu queria deixar claro para vocês construírem. E obrigada. Bom, gente, agradecer, né, a bela exposição, os esclarecimentos. Vera Miranda, né, assessora da FENAJUF, do tema plano de carreira, né? E o próximo item aqui nosso aqui é a distribuição do material, né? Já distribuímos o material, que é esses 4 anexos que estão com vocês, né? E repito, nesses 4 anexos, os temas que foram indicados por Minas Gerais e pelos sindicatos de base já estão aqui pulverizados, já estão indicados aqui, esses 4 anexos. Dentro desses 4 anexos, o anexo 2 já foi aprovado pelo GTN, então a gente iria, nós iríamos nos debruçar em relação aos outros anexos, né? E aí eu ia pedir, aliás, ia passar outro esclarecimento.
Passar um esclarecimento importante, porque a diretoria do sindicato, os coordenadores gerais, o nosso assessor do ILAES e a nossa presidente do Conselho Fiscal, nós elaboramos um estudo para fomentar o debate, que é um estudo sobre sobreposição parcial de tabelas, né? E a gente fez esse estudo, apresentou no site do Citraeng e hoje ele se encontra no site da FENAJUF, mas é para fomentar o debate. E esse estudo revela um resgate da Lei 9.421, PCS1, de 96, que tinha a sobreposição parcial das tabelas. É isso que eu vou falar agora, Lúcia, exatamente isso. Então, a Vera Miranda falou muito sobre dois momentos. Sempre ela falou, o segundo momento, nesse primeiro momento. Que momentos são esses? Primeiro momento e segundo momento. O primeiro momento é esse que ela realçou diante da pergunta da nossa colega, ex-presidente do sindicato, diretor da FENAJUF. Primeiro momento é até 19 de dezembro. Até dia 19 de dezembro, a comissão vai fechar os trabalhos, que é pelo menos o teto que eles estão almejando, vai fechar os trabalhos. E até dia 19 de dezembro, esses trabalhos serão fechados para as questões que não envolvem questões financeiras. Portanto, essa questão da sobreposição parcial seria para o segundo momento. Então, eu queria esclarecer isso para os 125 mil trabalhadores, que o Citraeng não tem interesse em atrapalhar projetos, por exemplo, projeto do nível superior, a sobreposição de carreira entrando agora vai atrapalhar o ONS. Não é isso, para criar um debate. E esse debate da sobreposição viria no segundo momento, no ano que vem, entendeu? Então, queria esclarecer isso. É de extrema importância, porque a gente não quer prejudicar, pelo contrário, nós defendemos e vamos continuar defendendo, a diretoria do Citraeng, a questão do ONS, né? Então, eu queria passar esse esclarecimento, que é de suma importância, né? E distribuição do material, eu pediria, né, a Vera, né, como a gente vai seguir, e a gente vai montar um calendário esse ano, para fazer outro seminário em novembro, e outra AGE em novembro, né? Dezembro também, outro seminário, outra AGE. E no ano que vem, a gente também vai seguir esse debate contínuo e permanente.